O dólar vai deixar de ser a principal moeda de reserva internacional? Bom, a princípio tudo indica que não. E a curto prazo isso parece praticamente impossível. Mas esse debate vem acontecendo principalmente em função das sanções econômicas e financeiras impostas à Rússia. Mas, em primeiro lugar, o que é uma reserva internacional? Reserva internacional é uma espécie de poupança que um país possui em ativos estrangeiros, seja no seu próprio território ou em território estrangeiro. E essa reserva geralmente ela é feita em moeda estrangeira forte, aí com destaque para o dólar, euro, libra e o iene, mas também muitas vezes feito no dólar canadense ou dólar australiano. Mas não somente moedas, essa reserva internacional pode ser feita também em ouro, por exemplo, ou com aqueles direitos especiais de saque junto ao FMI. Mas por que um país vai ter lá sua reserva internacional em moedas estrangeiras ou em ativos estrangeiros? Isso acontece porque, além de gerar rentabilidade, esses ativos estrangeiros, essa reserva internacional, pode dar ao país segurança financeira e também liquidez financeira. Então, se o país, por exemplo, precisa de um dinheiro em moeda estrangeira para cumprir alguma obrigação financeira no exterior, ele pode acessar lá a sua poupança, a sua reserva internacional, para cumprir essa obrigação. Agora, talvez o principal motivo para que um país tenha lá sua reserva internacional em moedas fortes ou em ativos estrangeiros fortes, seja o fato de que ele pretende, ou que ele quer, ele deseja se proteger de possíveis choques externos, como crises cambiais, ou interrupção do fluxo de capital para o seu país. A Reserva Internacional do Brasil, por exemplo, é gerida pelo Banco Central do Brasil e é feita em mais de uma moeda. O valor das reservas internacionais do Brasil hoje, aí na casa do dólar americano, é de mais ou menos 357 bilhões de dólares. O dólar, que inclusive é a principal moeda de reserva internacional a nível mundial, no mundo todo, correspondeu lá em 2021 a 60% das reservas internacionais globais, seguido aí pelo euro com 20%, o iene do Japão com 6% e a libra esterlina com 5%. Mas por que com esse número altíssimo, tantas reservas internacionais em dólar, tem se falado então em o dólar deixar de ser a principal moeda de reserva internacional? Esse debate não significa que isso vai acontecer, mas esse debate tem surgido justamente pela dependência que se gerou do dólar. Vamos lá, muitas das reservas internacionais de um país ficam no exterior. O Banco Central do Brasil, por exemplo, possui lá suas reservas internacionais em vários países. E esse é o caso da Rússia também. A Rússia conta com reservas internacionais hoje na casa dos 630 bilhões de dólares que estão divididos em diferentes ativos estrangeiros. Em 2021, 30% das reservas da Rússia estavam em euro, 23% em ouro, 21% em dólar, 13% em yuan, a moeda chinesa, 6% em libra esterlina e o restante em outros tipos de ativos. E esse valor em dólar só não é maior porque a Rússia vem diminuindo sua dependência das reservas internacionais em dólar desde 2014, quando invadiu a Crimeia e já começou a sofrer alguns tipos de sanções econômicas e financeiras, principalmente dos Estados Unidos. E o debate tem surgido exatamente desse ponto. Se um país, por exemplo, tem grande parte das suas reservas em dólar e estabelecidas principalmente nos próprios Estados Unidos, por exemplo, e sofre sanções econômicas dos Estados Unidos, como, por exemplo, o congelamento das reservas internacionais, como aconteceu com a Rússia, ele acaba ficando sem a possibilidade, então, de sacar aquela poupança que, tecnicamente, é sua por direito. E no caso da Rússia, não somente reservas em dólar foram congeladas, mas reservas em outras moedas também. E os países que aplicam sanções à Rússia são fortes o suficiente, ou possuem poder de barganha suficiente para forçar, ou de certa forma impor para outros países que também bloqueiem ou congelem as reservas internacionais que a Rússia possui naquele país. E aí, em virtude disso, muitos países, aí, principalmente a Rússia nesse momento, mas outros países, inclusive o Brasil, já vem fazendo alguns movimentos para se tornarem menos dependentes de reservas internacionais alocadas em dólar e em euro.
No comparativo 2020-2021, o Brasil diminuiu suas reservas em dólar e em euro, embora ainda sejam a grande parte dos ativos internacionais do Brasil, e aumentou as reservas em yuan, ouro e libra esterlina. O dólar caiu de 86% em 2020 para 81% em 2021 e o euro caiu de 7,85% em 2020 para 5% em 2021. O yuan, por exemplo, ficava na casa dos 1,2% em 2020 e aumentou para 5% em 2021. Isso não quer dizer de forma alguma que o país esteja se alinhando diplomaticamente mais por um lado do que por outro, mas sim que o país está diversificando suas opções para não ficar tão dependente de algumas moedas ou de alguns ativos. E embora o dólar e o euro se mantenham como os principais portos seguros, pode ser que no médio, longo prazo ou daqui a uns anos a gente comece a perceber alguma diferença na formulação dos ativos que compõem a reserva internacional de um país.